pessoas, tudo bem com vocês? Então, se vocês querem saber sobre os extras, então, que eu mostrei pra vocês no Vlogmas, eu falei um pouquinho mais de cada um dos extras, do que eles têm e o que eles são, no vídeo sem spoilers, então, no finalzinho do vídeo sem spoilers. E se vocês quiserem saber qual que é especificamente a história que tem no primeiro livro, quais são as cenas que estão no segundo livro, vão pro vídeo sem spoilers, que daí lá eu falo mais. Aqui eu vou falar exclusivamente do conteúdo das cartas, porque é um ponto que me chamou muita atenção nessa leitura e eu gostei demais de ter as cartas, porque eu fico imaginando se eu fosse ler sem esse conteúdo. Eu acho que eu ia ficar um pouquinho desesperada, mas tudo bem. Então vamos falar sobre The Queen of Nothing. Se você não se recorda do que aconteceu no último livro ou do que aconteceu nos últimos 2 livros, eu recomendo sim que você assista as resenhas antes de começar a assistir o vídeo sem spoilers, porque tem várias coisas que acontecem e eu não vou dar um recapitulando, mas de qualquer maneira vamos falar de The Queen of Nothing. Este livro é fantástico, gente, eu fiquei muito feliz de conseguir ler ele. Eu li muito rápido, ele é curtinho, ele tem 305 páginas, mas é maravilhoso, gente. Eu precisava de uma fantasia assim depois de um mês inteiro lendo romance de época. Então, vamos começar do começo. A gente tá vendo a Jude como um quebra-galho. Ela basicamente tá exilada no mundo dos humanos e ela é praticamente um quebra-galho. É engraçado porque ela tá fazendo, tipo, trabalhos aleatórios pra ajudar os folk que vivem no mundo humano. Então o bico principal, é o bico maior que ela faz nesse início de livro, é justamente que ela tem que ir atrás da Grima Mog, que é uma Red Cap, então que é o mesmo tipo de... Eu não sei se é um ser, eu não sei se os Red Caps são tipo uma raça Fey, mas de qualquer maneira é a mesma coisa que o Madoc é, que tem aquele chapeuzinho que eles mergulham no sangue, tá ligado? Exato. Esses são os Red Caps. E ela tem que ir atrás dessa Red Cap, que é a Grima Mog, que é tipo uma lenda entre os Red Caps, e ela era general da Court of Teeth, que é a corte dos dentes. Então, ela foi exilada também, então ela foi demitida pela rainha lá, pela Lady da corte dos dentes e foi mandada pro mundo humano, e daí no mundo humano ela está caçando e comendo outros folk, então outros Fays que moram no mundo humano. E daí meio que o cara que consegue os bicos dela teve algum dos clientes dele pediu pra ela interceder, então pra ela ir lá e falar, viu, filhinha, tipo, parou, não é pra você ficar matando e comendo a galera aqui, e daí ela vai fazer isso. Então ela negocia o preço dela e ela vai fazer isso. Só que ele não informa ela, ele não sei nem se ele sabia que era Grima Mog, mas ele fala que é um Fey e tá fazendo isso, e é isso aí. E ela tem que descobrir quem que é, e ela tem que ir atrás, e ela tem que resolver. E quando ela descobre, ela vai perguntando, tipo, por alguns Fays. Ela vai descobrindo que é uma Red Cap e depois ela descobre que é a Grima Mog. Na hora que ela descobre que é a Grima Mog, ela começa tipo, meu, eu sou louca, eu não vou fazer isso porque é loucura. Porque basicamente a Grima Mog é tão perigosa quanto o Madoc. E querendo ou não, o Madoc é bastante perigoso. Então, a hora que ela vai atrás da Grima Mog, ela tá tipo meio, mano, vambora, a gente conversa com a parça, se der certo, deu certo, se não der certo, não deu certo, e eu morri. Então ela vai atrás da Grima Mog e ela fala que, tipo, o talento dela é irritar as pessoas. Então ela fala, mano, eu vou tentar irritar a Grima Mog e ela vai me matar, mas tudo bem. Então ela chega e ela conversa com a Grima Mog, vai com presentes na mão e etc. E daí, nessa que ela tá conversando com a Grima Mog, ela consegue, então, uma barganha. Basicamente, a Jude, ela já sabe que a Grima Mog é uma Red Cap, então ela sabe que o Red Cap tem uma força, tem um peso, né, pra Grima Mog, e ela consegue pegar esse Red Cap e ameaçar que vai botar fogo no negócio. Então, quando elas fazem essa barganha, a Grima Mog, no começo, pede que a Jude devolva, então, o Red Cap dela e dê um dedo pra Grima Mog, e, tipo, por motivos aleatórios, e se a Jude ganhar, a Jude recebe essa informação então do Reino Fairy e a Grima Mog promete que ela não vai fazer nada com nenhum dos outros seres. Ela não vai caçar e nem comer ninguém dali pra frente. Então elas começam e daí a Jude fica tipo meio assim, porque a princípio a Grima Mog queria que fosse até a morte. Aí, tipo, a Jude não é idiota, né? Então a Jude falou que não, que ela ia fazer só até o First Blood, então, que é o primeiro corte, então o primeiro sangue. E daí a Grima Mog fala, não, eu sei que você foi criada pelo Madoc e obviamente você não vai ficar feliz só com First Blood. E daí elas chegam à conclusão que é até uma pedir arrego. Então elas vão pro telhado e daí elas brigam. A Grima Mog tá com tipo uma espada e a Jude tá tipo com uma faquinha, porque ela não tá com a Nightfell.
E daí elas começam a brigar, a Judy tá quase perdendo e ela consegue se recuperar. Ela praticamente joga o Redcap na cara da Grima Mog pra assustar a Grima Mog e conseguir distrair ela um pouco pra poder ter a vantagem sobre a Grima Mog. E por isso ela ganha, então, essa disputa. E ela recebe a informação de que o reino do Cardan, então o trono do Cardan, está em perigo e até a lua cheia, ou até uma próxima trocada de lua aí, não sei qual que é a lua específica, mas se eu não me engano a lua cheia, o Cardan estará fora do trono e uma outra pessoa vai assumir. Aí a Judy fica meio assim, tipo, ela no começo ela fica tipo, ah, tá bom, se ferrou Cardan, né? Porque basicamente ela tá meio brigada com o Cardan. Mas daí ela começa a pensar e ela fica tipo, tá bom, mas o trono do Cardan, ele também é meu, porque eu sou esposa do Cardan e eu sou rainha de Elfheim pelo Cardan. Então se ele cair, eu caio junto. Então, sabendo dessa informação, ela começa a considerar como que ela vai proteger o trono dela. E ela volta pra casa dela toda ferrada, toda ensanguentada, e chegando lá ela encontra a Heather. A Heather e a Vivi, elas terminaram, porque a Vivi usou, tipo, glamour durante o casamento da Taryn, no livro passado, e daí deu ruim. Aí elas brigaram e elas estão separadas. Mas daí quando ela começa a conversar com a Heather ali na frente, elas começam a se entender e daí a Heather fala, não, eu vou te ajudar porque você tá toda ferrada. E daí elas entram e a hora que elas entram, elas têm uma visita. Então tá a Woke, tá a Vivi e tá a Taryn na casa dela. E a hora que a Judy olha pra cara da Taryn, ela faz exatamente o que eu faria, que é tipo, agora você sai da minha casa, você não entra aqui, sua maluca, sua sem vergonha, e daí ela, tipo, tenta colocar a Taryn pra fora, e daí a Taryn se recusa a ir embora, porque ela precisa de um favor, aí a Judy resolve ir embora, e daí elas conseguem conversar. Nisso a gente descobre que a Taryn matou o Locke. Pois é, a Taryn matou o Locke. E a Taryn precisa que a Judy entre no lugar dela, então vá pra Inquisição, como se fosse a Taryn, pra ela poder mentir, quer dizer, na cabeça da Taryn é pra ela falar a verdade de que não foi ela que matou o Locke. Porque ela não sabe que a Judy tem... Ela tem aquele acordo com o Dane que ela não é mais... os glamours não funcionam mais nela. Então, a Taryn não sabe disso e a Taryn também não sabe que ela é rainha de Elfheim. Mas tudo bem, não vem ao caso. Aí ela pede esse favor pra Judy e obviamente a Judy começa a falar que não. Mas aí, depois de pensar um pouco, ela começa a pensar, tá, mas se eu voltar pro mundo fairy como a Taryn, eu ganho um tempo pra enganar, tipo, as pessoas vão achar que eu sou a Taryn e não a Judy. Obviamente eu não vou ser executada no primeiro momento que eu entrar em Elfheim. Aí ela vai conseguir entender qual é a ameaça ao trono e, consequentemente, ajudar a irmã dela. Que aparentemente elas fizeram as pazes assim, o que me irritou bastante, porque na verdade a Taryn é muito filha da mãe. Eu não consigo perdoar. Ela era uma que eu queria que morresse muito, mas ela não morreu. E eu fiquei meio chateada, eu confesso, porque foi muito fácil a Taryn e a Judy virarem amiguinhas de novo. E tipo, é muito engraçado, porque o que acontece? Quando a Taryn e a Judy brigaram a primeira vez, elas voltaram a ser amiguinhas super rápido, e daí a Taryn foi lá e zoou o barraco de novo. E daí a Judy falou, tipo, nunca mais, não vou fazer. Aí agora ela vem, faz mais um pedido, faz uma carinha de cachorro sem dono, e daí elas voltam a ser amiguinhas de novo. E eu fico, tipo, parceira, você não entendeu que essa menina é... Essa menina é zoada, véi. Não vale a pena. Mas tudo bem, de qualquer maneira, elas voltam a ser amiguinhas e a Judy cede, então, esse favor pra Taryn. Pensando, obviamente, no lado dela também. Então ela volta pro mundo fairy, como se fosse a Taryn, pra enfrentar a Inquisição, pra enfrentar esse julgamento da morte do Locke. Ah, é verdade, a morte do Locke. Foi tão simplória. O Locke, depois de todas as coisas que ele fez nessa saga, todas as zoeiras que ele fez nesse rolê, a Taryn matou ele com uma faquinha na garganta. Foi tão simples, foi tão anticlimático. Eu queria mais, tipo, eu queria... Não sei, eu queria mais. E daí ela só morreu. Ele morreu porque ele não respondeu muito bem ao fato da Taryn estar grávida de um filho dele. E daí ela enfiou a faquinha na garganta dele. E é assim que ele morreu. Simples assim. Tão triste. Mas tudo bem. Aí, beleza, vamos voltar ao plot principal. A Judy, então, vai pro mundo fairy. E daí ela chega lá, ela vai até a propriedade do Locke, fingindo que é a Taryn. E no dia seguinte ela vai então pra Inquisição. E ela fica tipo, como é que eu vou reagir ao Cardan depois da desgraceira, né, que aconteceu no último livro.
que ela foi exilada e tal. E daí chegando lá, ela faz, né, a Inquisição lá, então ela responde as perguntas que precisava responder. E quando a Nicasia, assim, quando ela chega lá, ela fica meio balançada, né, porque ela não sabe se o Cardan já trocou a posição de Shineshal dele, então, porque ela era a Shineshal dele, e ela está exilada, então ele não tem uma Shineshal, um Shineshal, ou qualquer coisa, um conselheiro. E daí, a hora que ela chega lá, tá a Lady Asha e a Nicasia, as duas com ele na sala da Inquisição. E daí ela fica tipo... Ele botou a Lady Asha como Shineshal e a Lady Asha é tipo uma vaca, mas tudo bem. Então as duas lá, e daí a Nicasia tá surtada, porque a Nicasia era amante do Loki também, em determinado ponto da história, né? Então o fato do Loki morrer realmente afeta a felicidade dela, e consequentemente, então, ela quer vingança pela morte do amigo dela. Aí a Nicasia começa, não, porque ela pode estar com um amuleto, se ela tiver com um amuleto ela pode mentir, blá 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 blá, então a gente precisa revistá-la. Só que assim, o problema, a única diferença, não a única, mas assim, uma das diferenças da Taryn e da Jude é que a Jude não tem uma falange, porque foi mordida por um dos guardas do Maddox, se eu não estou errada. Então ela perdeu um pedaço do dedo, e ela não tem esse um pedaço de dedo, e a Taryn, obviamente, é inteira. Então as pessoas, se arrancarem a luva dela, já sabem que ela não é a Taryn. E daí, nesse momento, ela tenta fazer uma movimentação aí pra tentar evitar isso. Alega, tipo, que ela tá em luto e etc, que absurdo, onde já se viu. E o Cardan vira e fala assim, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, você não precisa se despir aqui na frente de todo mundo. Vamos até o meu quarto e daí a gente vê o que a gente faz lá. Aí ela fica tipo, parceiro, você casou comigo, ela na cabeça dela, né? Você casou comigo, Jude, e daí agora você quer ver a minha irmã gêmea, tipo, despida no seu quarto. Então ela fica meio, né, não tô entendendo qual que é a sua intenção final, mas tudo bem. Aí ela falou, bom, antes lidar com uma pessoa só do que lidar com o bagulho inteiro. Então ela aceita essa condição e eles estão indo então pro quarto do Cardan. E no meio do caminho, um dos empregados então do castelo tromba com ela, entrega uma faquinha e fala: "Espera o sinal e daí a gente vai te salvar, Taryn". E daí ela fica tipo: "Qual é o sinal? Quase o que tá acontecendo, entendeu?" Então, beleza, então ela vai pra... A hora que eles chegam no quarto, o Cardan olha pra ela e fala, viu, por que você não respondeu as minhas cartas? E daí ela fica com cara de vazio, e daí ela fica tipo... eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Porque ele dá a entender que ele sabe que ela é a Jude, e não a Taryn. Por mais que elas sejam gêmeas idênticas. Aí ele começa, tipo, não, você acha mesmo que eu não vou saber que você é você, Jude? Tipo, eu sou seu marido, no caso, né? Mas, basicamente, então, aí começa a explodir umas coisas, aí ela fala, putz, ferrou, porque é o tal do Maddox tentando salvar ela. E, basicamente, é isso que acontece. Ela consegue fugir, então ela pega e ela sai correndo pra evitar que os caras venham atrás do Cardan. Ela vai fugir da amiga, assim, e vai embora, então ela consegue fugir. Então, ela é sequestrada pelo Maddox, ela acorda num lugar nada a ver. Nada a ver. E na companhia, então, da Oriana e do Maddox. E eles estão num acampamento da Corte dos Dentes. Então ela começa a entender qual que é o rolê errado que tá rolando pra arrancar o Cardan do trono. Basicamente, o Maddox quer conseguir, pelo que ela entende, né? Então, várias coisas acontecem durante esse acampamento. Ela ainda está fingindo ser a Taryn, então ninguém sabe que ela é a Jude nesse momento. E ela tem, tipo, ela se monitora o tempo inteiro pra saber o que ela faria e o que a Taryn faria, porque as duas têm personalidades extremamente diferentes. Então, várias coisas vão acontecendo durante esse acampamento que ela tem que tentar descobrir o que vai acontecer sem ser a Jude. Porque em toda a vida delas, a Taryn estava extremamente ligada à Oriana, então a parte mais da corte, de ser uma dama, blá blá blá, etc. Enquanto isso, a Jude estava focada em ser uma cavalheiro. Então, eu não sei se... uma cavalheira, não sei. Mas ela queria, então, essa parte mais bélica, essa parte mais estrategista, essa parte bem mais próxima ao Maddox. E ela sabe que a partir do momento que ela tentar perguntar alguma coisa sobre estratégia, o que tá acontecendo, qual é que é o rolê, por que o Maddox tá ali, qual que é o plano,
ela vai aparecer, então vai aparecer a parte da personalidade dela que é 100% Jude e nunca a Taryn faria. Então ela tem que começar a tentar articular as conversas para poder tirar algum tipo de informação. E nessa ela vai tirando a informação de que o Maddox, ele, com a ajuda de algumas outras cortes ou até mesmo pessoas que estão exiladas de cortes e traidores também, então todos esses eles estão juntando uma força bélica para poder atacar Elfheim. E, na verdade, eles não querem, sei lá, tipo, abrir uma guerra geral oficial, porque Elfheim é muito mais poderoso, obviamente. A gente tá falando do High King, então a estrutura, né, que eles têm é muito diferente. Então, todas as nações que são amigas vão lutar do lado deles, então eles não têm poder para bater de frente numa guerra, e eles sabem que eles perderiam. Então o Maddox criou uma situação de que ele vai com uma força bélica, caso seja necessária a guerra, mas a intenção dele é chegar lá e basicamente desafiar o Cardan para um duelo. E nessa que ele quer desafiar o Cardan para um duelo, ele quer tentar fazer com que o Cardan perca e a coroa de Greenbrier pare de ser vinculada à terra, então, de Elfheim. Então tem isso, e tipo, é uma loucura, porque na verdade a gente tem também aquele ferreiro que criou a coroa original de Greenbrier, junto com o pessoal, né, da corte dos dentes. E daí eles falam, tipo, que a hora que chegar o momento, o que vai acontecer é que esse ferreiro vai fazer uma coroa nova e tudo vai começar do zero, porque o Maddox não consegue usar a coroa Greenbrier, porque ele não é um herdeiro Greenbrier. Então, aí começa essa loucura, né? Então a Judy tá lá e ela tá tentando entender todos os movimentos pra poder voltar. E na cabeça dela ela tá assim, eu vou fazer o seguinte, o Cardan já sabe que eu sou eu, começou por aí, e basicamente ele pode a qualquer momento avisar pra qualquer um, ir atrás dela, ir atrás da Taryn, sabendo que ela é a Jude e condená-la por quebrar o acordo, por quebrar a condição do isolamento dela. E ela, na cabeça dela, tá fazendo, tipo, várias conjecturas que, basicamente, ela vai descobrir o máximo possível que ela consegue do golpe de estado que o Maddox tá tentando fazer pra trocar essa informação pelo perdão dela. Por mais que, né, ela já seja a rainha real e oficial de Elfheim. Nisso que ela tá nesse acampamento, ela descobre que tem um lugar, uma caverna lá no fim do universo que toda hora tá sendo vigiada. Então ela começa a falar, tipo, gente, tem alguma coisa dentro dessa bendita dessa caverna. Ela tá tentando fugir do acampamento pra poder voltar e trocar todas as informações que ela tinha pelo perdão, mas ela descobre que tem essa uma pessoa presa dentro dessa caverna. E quando ela vai nessa caverna, a gente tem o Ghost que traiu ela no último livro e que ela descobre por que ele traiu ela no último livro. Então, basicamente, o Maddox, ele sabe o nome, tipo, original do Ghost. Por conta dele saber o nome, ele pode colocar ordens pro Ghost, que o Ghost não pode falar não. Então, foi por isso que ele traiu a confiança, então, da Judy no livro passado. E é por isso que ele continua preso nesse lugar. Porque o Maddox, qualquer hora que ele precisar de um espião, qualquer hora que ele precisar de um assassino de contrato, ele só vai lá e fala o nome, tipo, o nome real do Ghost e manda o Ghost fazer o que ele bem entender e o Ghost tem que fazer. Então o Ghost tá lá e daí ela chega à conclusão de que, né, ela vai libertar o Ghost, ela não vai embora sem ele. Aí começa a bagunçar o rolê, porque daí a Oriana descobre que ela é a Jude e não a Taryn. Ela entende que alguma coisa errada tá acontecendo. E daí a Jude mas a Jude confessa que a Taryn pediu esse favor pra ela porque ela não conseguiria mentir e falar que ela era inocente. Então, né, ela contou o rolê que a filha dela realmente matou a filha dela, né, realmente matou o marido. Então a Oriana fala, não, tudo bem, te perdoo porque, né, você tá ajudando a Taryn, que é a irmã que a gente realmente gosta. E daí ela fala, então tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com a Vivi vai vir te buscar e você vai embora fingindo que a Taryn tá fugindo pro mundo humano pra ficar com a Vivi e fugir da Inquisição. Beleza? Beleza. Então elas chegam nesse seguinte contrato, quer dizer, nesse seguinte acordo, e a Oriana promete não contar pro Maddox que não é a Taryn, é a Judy que está com eles. Nisso, a Judy então vai até o Maddox pra entregar o chá, porque a Oriana falou que o Maddox pediu especificamente pra Taryn entregar o chá pra ele. Nisso que ela vai lá, ele tá lá com os planos de guerra, lá. Na minha cabeça, pra mim, o Maddox sabia que tinha alguma coisa esquisita acontecendo
E ele queria testar se era Taryn realmente. Porque a Taryn ia olhar aqueles mapas e ia falar, tipo, ah, whatever, e nem ia ligar muito. A Judy, ao contrário, ela ia prestar atenção, ela ia ver posicionamento, ela ia ver, tentar entender a estratégia que estava sendo, tipo, sendo montada. E foi justamente isso que aconteceu. Quando ela entrou na barraca dos generais, ela prestou atenção no mapa, ela meio que olhou, tipo, os barcos, etc. E nisso, o Maddox percebeu que ela era a Judy. Mas ele não fala no momento e ele resolve usar essa informação só depois. Então, usando o Ghost como isca, o Maddox acaba entendendo o plano. A Judy, então, ela tá numa cabana que é dela agora, ela não tá mais dividindo a cabana com os pais. E na noite, do nada, ela tá dormindo e ela é acordada com a mão em cima dela, tipo, evitando que ela grite. E, na verdade, quem estava lá com ela é o Cardan e o Roach. Os dois vieram salvá-la, porque, obviamente, a hora que a Vivi recebe a carta da Oriana, falando que a Judy estava com... Quer dizer, falando que a Taryn estava com eles e que ela precisava de ajuda para poder fugir pro mundo humano, a Vivi sabe que a Taryn, obviamente, está com ela, e a Oriana também sabe, mas, né, nunca se sabe quem vai interceptar as cartas. E por isso ela entra em contato com o Cardan pro Cardan poder ajudá-la a salvar a Judy. E ela sabe que, tipo, o fato da Judy estar com a Oriana e o Maddox é extremamente perigoso, porque, né, a Judy e o Maddox não se dão mais muito bem. Então eles vão lá e eles tentam salvar ela, só que daí quando ela fala que, tipo, ela já ia fugir mesmo, mas ela tem que pegar o Ghost e pegar uma chave pra poder liberar o Ghost. Bom, N coisas acontecem. Nisso que eles estão tentando roubar a chave para poder abrir a cela que o Ghost tá, eles são descobertos, então eles ativam um alarme dentro dessa forja do ferreiro lá super especial que criou a coroa Greenbrier, e o Roach, ele é envenenado. Então a Judy pede pro Cardan levar o Roach pra Bomb, porque a Bomb vai conseguir curar o Roach, e com isso ela pega a bendita da chave para poder salvar o Ghost. E enquanto isso, o Cardan está voltando pra Elfheim, pro castelo, pra poder conversar com a Bomb. Nisso que ela vai atrás do Ghost pra poder liberar o Ghost, como eu disse, o Maddox usou ele como isca e ele estava lá esperando por ela. Então eles começam a ter uma batalha, ela quase morre, e daí a Vivi vem pro resgate. A Vivi e a Taryn vêm a um resgate incrível, e a Grima Mog tá junto com elas. A Vivi descobriu o último trabalho da Judy no mundo humano, e a Grima Mog então vai pro rolê. Ela faz parte desse rolê inteiro aí. Então eles brigam ali, a Judy quase morre, e a Terra, então literalmente a Terra, consegue salvar a Judy da morte, porque basicamente o Maddox enfiou uma espada no lateral dela e, né, ela tava sangrando até a morte. Só que daí ela vira e ela fala assim, tipo, se eu sou casada com o Cardan, e o Cardan é o rei aceito pela Terra, e eu sou a rainha de acordo com, tipo, os poderes normais, então teoricamente pode ser que a Terra me ajude também. Então a gente tem esse primeiro desenvolvimento muito louco, na verdade, que é a Terra salvando a vida da Judy. E, consequentemente, a Taryn descobre que a Judy é a rainha de Elfheim. Nisso que elas voltam desesperadas, porque basicamente o Maddox deu a entender que ele mandou o Ghost matar o Cardan. Só que o que acontece, que não é muito inteligente da Judy, ela manda um bilhete então pra guarda do Cardan, avisando que vai ter um atentado à vida dele em praça pública e uma pessoa vai tentar atirar nele. E ela não especifica quem vai tentar atirar nele. O que é além da minha compreensão, de qualquer maneira, né? Mas ela coloca nesse bilhete de que alguém vai realmente aparecer em praça pública e tentar matar o Cardan no seu próprio reino. Quando ela vai, então, ela vai pra essa praça pública, porque ela sabe que o Cardan vai aparecer ali, porque é uma festa que tá rolando. Nisso, ela chega lá e daí ela fica, tipo, prostrada em cima de tetos, toda ferrada, porque ela tá, tipo, com a lateral toda detonada, né? Ela literalmente acabou de tacar terra e folhas dentro dela e pedir pra irmã dela costurar a lateral dela. Então ela tá lá em cima, toda ferrada, toda detonada, com um vestido X que ela conseguiu, com um arco e flecha, tipo, aguardando ansiosamente a chegada do Ghost. Porém, entretanto, como ela não definiu quem raios ia atentar a vida do Cardan, quando a Bomb vê ela lá embaixo, a Bomb atira na Judy e a Judy cai prédio abaixo, com o lado todo estourado e etc. E daí, tipo, o caos acontece, porque, obviamente, todo mundo assume que a pessoa que ia tentar a vida do Cardan era a Judy por conta do que aconteceu antes do exilamento. E quando ela cai lá, se estatela no chão, a guarda começa a aparecer, falando, o que a gente faz? Vai executá-la? Qual que vai ser? O que a gente faz?
como lidar. Aí o Cardan fala, ninguém encosta na garota, ela é a rainha de Elfheim. Então ele anuncia em praça pública que ela é a esposa dele, que ela é a rainha oficial de Elfheim. Loucuras! Então eles começam a se preparar para a chegada do Madoc, eles começam a chamar, a entrar em contato então com os aliados deles, porque existe essa possibilidade, e eles descobrem que na verdade o Madoc já está distribuindo a informação de que vai rolar um duelo, de que o trono de Elfheim, o trono do High King está realmente para jogo, e que ele vai lá e ele vai desafiá-lo. Então começam a chegar pessoas de outros reinos, de tanto, a maioria acho que é aliados, mas também tem os que não são aliados ao trono, pra realmente estar lá e vivenciar essa experiência, né, de duelo. Fantástica. E então eles começam a receber realmente esses convidados ao castelo. Então várias coisas vão acontecendo. Ninguém, a princípio ninguém aceita, né, a Judy como rainha, porque a Judy é humana, a Judy é mortal, ela não é fei. Então ela não é reconhecida a princípio, mas daí o Cardan começa realmente a usar um pouco do charme que ele já tinha desenvolvido bastante durante o livro do Wicked King, mas ele vai entendendo como ele consegue mudar essa opinião pública realmente a favor da Judy. E a maneira de mudar a opinião pública a favor da Judy é usando o fato de que a Judy matou o Belkin e que a Judy, querendo ou não, ela é bastante sanguinária. Então, isso é bem quisto dentro da nação dos folk. Então, por mais que ela seja mortal, por mais que ela seja fraca, por mais que ela seja de uma raça inferior, ainda assim, ela consegue, aspas, se aproximar um pouquinho de um conceito mais aceitável para os folk. A Judy tá bastante confusa, porque antes dela ser sequestrada, o Cardan dá a entender que ele sentiu falta dela, de que ele tava com saudades, etc e tal. E o fato do Cardan ter se colocado na linha de fogo, indo buscá-la no acampamento que o Madoc tava. Então tudo isso começa a dar sinais de que o Cardan realmente gosta dela. E não só tipo, eu casei com você porque era o movimento correto a se fazer pra eu poder te exilar e te tirar do caminho e fazer o que eu bem entender com a coroa. Então, que era isso que ela tava, tipo, na cabeça dela, essa era a minhoca que tava rolando lá dentro. E aparentemente não é bem assim. Então ela começa a ficar meio, tipo, insegura do que esperar de fato, que o Cardan tá pensando e etc. Então, isso ela começa a pegar várias informações que ele tá dando, vários sinais que ele tá dando de que ele realmente gosta dela. E ela fica meio tipo, não sei lidar, não tô sabendo lidar. Então ela resolve meio que ignorar esse fato e continuar vivendo assim, ó, vai, só vai, só vai. E nisso ela já tá bastante recuperada, ela tá consideravelmente recuperada do taio na lateral dela. O Madoc chega com todo o rolê lá, do jeito que ele tinha planejado, etc e tal. Ele chega e daí ele pede, então, uma audiência com o rei, com o High King, né? Então, porque eu não sei como é que eles traduziram, provavelmente eles traduziram como grão-rei, o que... o High King, que é o Cardan. Então, eles recebem o Madoc. E nisso que eles vão receber o Madoc, então antes deles saírem do quarto pra receber o Madoc, eles têm uma DR. E nisso que eles têm a DR, o Cardan vira e fala que ele ama a Judy. E daí a Judy fica meio, tipo, bugada, e ela não responde nada, e eles saem pra receber o Madoc, e nisso que eles recebem o Madoc fala que ele tem uma espada, que vai cortar, tipo, um negócio muito louco. Tem toda uma profecia por trás da espada, e daí ele pede o tal do duelo. Aí o Cardan fala que não vai dar o duelo pra ele, porque ele não é idiota, porque afinal de contas o Madoc é um general e o Cardan não é exatamente muito bom com uma espada. Então o Madoc fala, tudo bem, eu sabia que você ia ser um covarde, que você não ia aceitar lutar comigo, então a gente vai lutar pela aceitação do povo. Então você vai abrir mão da sua coroa, caso as pessoas preferirem que eu seja o rei. Então é tipo um concurso de popularidade. E daí a Judy tá tipo surtada, porque basicamente ela não quer falar nada, ela não quer se impor, porque o Madoc deu a entender que a Judy só tava lá porque ela era boa de estrategista e de etc, e que ela mandava no Cardan. Então, pra não mostrar que ela realmente mandava no Cardan, ela resolve ficar quieta no canto dela e ver o que vai rolar, mas assim, ela não tá gostando da direção que esse negócio tá indo. Ele falou, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, você quer um concurso de popularidade, então a gente vai ter um concurso de popularidade. E ele pega a coroa e ele fala assim, então a próxima pessoa que for subir ao trono não necessariamente vai ser Greenbrier, portanto, essa coroa
não significa mais nada. Então ele pega a coroa e fisicamente quebra a coroa. Então ele completa o segundo ponto da profecia do nascimento dele. Nisso, o bendito do ferreiro começa a gritar, começa a falar, não faça isso, blá blá blá. Mas ele já fez, ele já quebrou a coroa, o negócio já foi, tipo, já pegou fogo o bagulho. Mas basicamente ele quebrou essa coroa e daí o cara começa a gritar, falando que ele não podia, porque as coisas que ele faz era pra durar pra sempre, porque blá 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 blá. Basicamente ele enfiou uma maldição nessa desgraça, essa coroa. Então, a maldição da coroa, tipo, a maldição que todo mundo já conhece dessa coroa é: se alguém matar um herdeiro do Greenbrier pra poder assumir a coroa, essa pessoa vai morrer. E se a pessoa que colocar a coroa na cabeça não for da linhagem Greenbrier, ele morre também. E tem uma terceira maldição que ele não contou pra ninguém, é se alguém quebrar a coroa, essa pessoa vai se tornar a destruição da terra. Então, basicamente, quando Cardan quebra a coroa, ele vira uma cobra. Pois é. Daí nisso ele vira uma cobra e essa cobra basicamente está envenenando a terra. E enquanto mais tempo ele fica, maior ele se torna, então a cobra vai crescendo e a terra vai continuando a ser envenenada. Então as plantas vão morrendo, tipo, tudo vai morrendo e é uma loucura total. Dessa maldição, então, da coroa quebrada e tal, não sei o que, o ponto era assim, que tudo só vai voltar ao normal, então a maldição só vai cair quando o sangue da cobra for derramado. Então, basicamente, você tem que matar a cobra é o Cardan, então você tem que, tecnicamente, matar o Cardan. E daí a Judy surta, pira na batatinha, fala: ninguém vai matar essa cobra, segura a onda, ninguém encosta, ninguém toca, porque querendo ou não, eu sou rainha dessa desgraça também, não importa que ele quebrou a coroa, ele ainda tá aqui, ele ainda tá vivo, ele é ainda o Cardan, ele ainda é rei, portanto, eu sou a rainha, porque, né? Então, ela protege o trono, evitando que o Maddox suba, ou o Maddox tenta matar a cobra, pra poder subir ao poder. Então, ela realmente põe uma voz ativa, etc, e ela começa a comandar o reino como rainha real e oficial, tipo, todo mundo se reporta a mim. Então tem isso, e é, tipo, fantástico, muito, 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 muito legal. E a gente tem essa caminhada maluca, que é a Judy virando rainha, então vendo o que realmente é ser rainha, e não ser apenas a conselheira, e não ser apenas uma cavaleira, e não ser apenas qualquer outra coisa. Então ela tá protegendo a cobra, ela tá tentando recuperar o reino, ela tá tentando lidar com o Maddox, porque, né, o Maddox continua tentando fingir que ele tá bonzinho com ela, e eles chegam num acordo, que é basicamente, a partir do momento que ela assumir, então, a coroa, se ela quiser realmente, tipo, porque assim, tem como se fosse um cabresto, que foi criado por esse ferreiro. O ferreiro morreu, tá? Mas antes de morrer, esse ferreiro, ele criou um cabresto que basicamente controla a coisa que está. Então a pessoa que tem o cabresto controla a outra pessoa, o outro animal, ou outra coisa que tá na ponta do cabresto. E daí os reis, então os lords da Corte dos Dentes oferecem esse cabresto pra Jude. E daí ele fala: não, beleza, porque daí você pode controlar a cobra, e a partir do momento que você controlar a cobra, você controla o reino, e daí você vira, efetivamente, uma rainha aceita pelo povo, porque, né, a cobra mata geral, come as pessoas, etc e tal, dá rolê errado. E daí a Judy fala: beleza, e daí ela fecha um acordo com o Maddox também, então a partir do momento que o cabresto estiver na cobra, o Maddox sobe como conselheiro dela, então ela vira meio que uma marionete do Maddox. Então o Maddox faz as decisões, ela apenas aplica porque ela é a figura pública considerada rainha. Então tem todo esse rolê, e daí eu comecei a pensar que assim, ela fez esse acordo nunca pensando em colocar o cabresto na cobra, porque ela é contra fazer com que, porque assim, ela ama o Cardan, né? Ela sabe que ela ama o Cardan, ela só não respondeu porque ela bugou, ela deu tela azul naquela última vez que ele falou que amava ela, e ela sabe que, tipo, ela nunca gostaria de manter o Cardan ao lado dela, preso por uma maldição, preso por esse cabresto, só pra tê-lo ali, entendeu? Tipo, sendo que eles nunca iam ficar juntos, sendo que tudo isso ia acontecer. Então, na minha cabeça, ela já estava com o plano final dela, que na verdade foi justamente isso, de nunca colocar o cabresto no Cardan. Apenas usar o fato do cabresto ser a chave que põe o Maddox no lugar de conselheiro, só pra, tipo, enrolar eles. Só que durante esse finzinho, ela tem sempre essas dúvidas. Então, tipo, se ela colocar a cobra no cabresto, ela consegue tê-lo do lado e manter a força e ter alguma coisa que seja realmente, sei lá,
reforçar a capacidade dela como rainha. Mas ao mesmo tempo ela não quer forçar o Cardan a continuar nessa existência aleatória de cobra gigante e só pra ter ele ali do lado. No final do livro, eles estão então nesse momento que eles vão realmente encurralar a cobra pra poder colocar o cabresto na cobra. A Jude se vincular à cobra e daí ela tem, tipo, ela olha pra cobra e fala, tipo, desculpa, não vai rolar. Ela coloca o cabresto no bolso, ou tipo, sei lá, num negócio, e ela resolve matar a cobra. E ela vai lá e ela corta a cabeça da cobra fora. E daí a gente fica tipo... Pois é, eu fiquei assim, eu não sei vocês, tipo, eu contando a história aqui pra vocês, se vocês estão em choque junto comigo, mas basicamente eu fiquei bastante em choque porque ela matou a cobra é o Cardan. E tipo, porque basicamente a segunda parte então daquela maldição, que era se você quebrar, vai virar a doença da terra, lá 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 lá, apenas o sangue derramado vai fazer com que nasça um reino, um rei ou tipo, eu não sei como é que fala em português, mas tipo um rei decente, um rei bom pra terra. E daí ela vai lá e ela corta a cabeça da cobra, e daí, tipo, todo mundo surta, porque o Medok achou que ela ia botar o cabresto, o cara do reino dos dentes achou que ela ia botar o cabresto, todo mundo achou que ela ia botar o cabresto na cobra. E não rolou. E daí ela matou a cobra, e daí ela tá, tipo, em choque, pane total, todos no choque. E do nada, o Cardan sai de dentro do corpo da cobra. Esse é o final, gente. O Cardan literalmente sai de dentro da cobra inteiro, como se nada tivesse acontecido. E ele volta pro papel dele de rei. Então eles voltam pro reino e eles assumem novamente o trono, porque né, eles já tinham ganhado aquele concurso de popularidade que eu falei pra vocês, mas eu não falei o resultado. Ele tinha ganho antes dele quebrar a coroa. E principalmente ele quebrou a coroa por conta disso. Então ele falou, já que o povo aceita que eu seja o rei de vocês, eu não preciso dessa coroa que força que um Greenbrier seja o rei. Então ele quebra a coroa por conta disso. Mas, e daí eles voltam e, tipo, todo mundo em choque, mandam prender o Medok, mandam prender tipo, a galera tudo. E daí viveram felizes pra sempre. Gente, basicamente é isso. Eu vou ser bem sincerona pra vocês, mas é basicamente isso. Então, esse é o final do livro. Se vocês viram, eu postei no Insta a última página, então eles estão já no mundo humano, comemorando o fato de que eles estão juntos, de que eles estão à frente do reino, de que mudou bastante o reino. Ela foi coroada oficialmente como rainha de Elfheim. Então, assim, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. E basicamente é assim que termina a nossa saga. Não sei mais o que falar pra vocês. Eu sei que eu fiquei muito em choque, mas assim, muito em choque quando ela mata a cobra. Porque, tipo, é que nem eu fiz com vocês. Então eu falo, ela mata a cobra e daí várias coisas vão acontecendo. Porque basicamente os caras do reino dos dentes lá começam a atacar. O Medok surta, pirar na batatinha. A Grima Mog, tipo, tem que se envolver. Então várias coisas vão acontecendo. E, tipo, e o Cardan não levanta assim da cobra do nada. Logo, tipo, cortou a cabeça e ele saiu. Não, então, tipo, tem um certo drama aí. E foi muito, tipo, meu Deus. Mas eu senti falta ainda de algumas coisas. Eu acho que tinha algumas coisas que poderiam ter sido melhores, principalmente o fato da Taryn ser tão amiguinha assim rapidão e de ser tão simples. Eu achei que foi, tipo, não foi fácil, porque, né, a Jude teve que escolher matar a pessoa que ela amava, quer dizer, a cobra, que era a pessoa que ela amava, sem ter certeza nenhuma de que ia dar certo, sem ter certeza nenhuma de que ela ia ter o Cardan de volta, tipo, tendo certeza, na verdade, que ela não ia ter nada de volta, mas que ela ia, tipo, parar com a maldição da Terra, e ela não ia forçar o cara que ela amava a continuar em formato de cobra com ela. Então, tinha isso, mas eu gostei muito do livro, eu gostei muito do livro. E daí, quando eu falei pra vocês das cartas, né, então, tipo, no começo ele fala, por que você não respondeu as minhas cartas? E é muito bonitinho, porque no fim vem as cartas, né? A primeira carta dele, então, é ele falando que o acordo entre o Undersea, então, entre o mundo marítimo lá, e Elfheim já foi feito, já tá tudo bem, ela podia voltar. Aí ele, na segunda carta, ele fala que ele espera que... Não, ele não sabe se tem tantas coisas interessantes assim pra fazer no mundo humano, que tá atrasando a volta dela pra Elfheim, mas que ele preferiria que ela ficasse brava com ele perto do que no mundo humano e ele lá. Aí, na terceira carta, ele escreve que ela tá perdoada, que ela pode voltar.
e daí que ele preferia que ela voltasse e gritasse com ele lá, porque ele tava sentindo falta dela. Aí, na quarta carta, ele falando que ele não gosta que ela não tá respondendo as cartas dele. Na quinta carta, ele falando, tipo, que ele realmente ama ela, em várias palavras. E a última carta é, tipo, Jude. Ele escreve Jude. Eternos. Então é muito bonitinho, eu gostei muito. E, tipo, nas cartas ele fala... Quer dizer, nas cartas, tanto na narrativa, ele fala, tipo, Jude, você podia ter voltado a qualquer momento. Você é a rainha de Tielfheim. Você tinha o poder de se dar o perdão, mas você não deu. Então foi isso. Essa foi a leitura maravilhosa de The Queen of Nothing. Eu amei esse livro. Eu gostaria que tivesse mais. Porém, como eu já disse, talvez se esticasse mais ia ficar um pouquinho redundante. E encheção de saco, encheção de linguiça, sabe? Então eu acho que foi, assim, no tamanho, tipo, na extensão correta. Eu acho que eu gostaria de ter um outro ponto de vista, então eu gostaria sim de ter o ponto de vista do Cardan enquanto ela estivesse em exílio, mas a gente não tem por conta de uma escolha da autora. Mas é fantástico esse livro, gente. Eu tô muito empolgada porque, né, a Galera Record finalmente anunciou que ela vai lançar o segundo livro da série no primeiro semestre do ano que vem, então calma, gente. Vocês vão conseguir ler The Wicked King em breve. E só Jesus sabe quando eles vão comprar os direitos, né, de The Queen of Nothing pra poder lançar pra vocês. Principalmente depois dessa demora eterna pra lançar Wicked King. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. E eu espero vocês no próximo vídeo. Se vocês estão assistindo o Vlogmas, amanhã a gente conversa de novo. Se vocês não estiverem assistindo o Vlogmas, até segunda-feira. É isso. Tchau!